Tcharam! Live da hora nona! Todo dia, 9 da noite, durante a pandemia, vem um açoite e a palavra de Deus. Tamo aí junto na live da hora nona, desde o início da pandemia. Hoje já é a live 86 ou 7. Daqui a pouco vai ter a live de número 100. E vai ser uma live especial, hein? Valeu, Adriane, tamo junto, direto aí com a gente, todas as lives, Kaique. Olha, gente, quero dizer pra vocês, às vezes desanima, às vezes a gente cansa e todo dia vai dando aquele negócio. Mas aí, sabe o que quero dizer pra vocês? Eu lembro, não, a Adriane tá lá esperando a live, o Kaique tá esperando a live, o Fabrício tá esperando a live, o pastor Marco Fernando estão esperando a live, porque todo dia eles estão lá, eu não posso deixar de fazer, porque eles estão lá e vocês me motivam, me incentivam e vocês são uma bênção na minha vida. Muito obrigado, além de todos os outros que têm nos acompanhado pelo Instagram ou pelo YouTube, e essas lives têm abençoado a minha vida demais, e eu sei que está abençoando a sua também, e vai continuar abençoando, porque estarão lá no... Até quando essas lives vão continuar pregando, falando, abençoando, e sabe Deus quantas milhares de vidas não serão alcançadas pelo conteúdo maravilhoso dessas lives. Essa é a nossa expectativa e é por isso que temos orado. Fala, meu pastor! Olá, pastor Manu! Que bênção, hein? Estou vendo que o irmão tem aí um escritório cheio de livros igual o meu. Ah, rapaz, olha aí, ó. Parece que estamos no mesmo lugar, pastor Manu. É, rapaz. Já dizia um pastor muito sábio, assim como a cozinheira não pode ter a despensa vazia, um pastor não pode ter uma biblioteca vazia. Tá certo, faz sentido. É o nosso material de trabalho, né? A nossa matéria-prima. Então tem que ter alimento na despensa para poder servir um alimento saudável e alimentar o rebanho de Jesus. É isso mesmo. Tá tudo bem, pastor? Tudo ótimo, graças a Deus. Melhor agora falando com você e passando essa hora que nós vamos passar aqui juntos. Eu já quero agradecer a Deus no início, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém. Como é que Pastorzão, foi hoje? foi maravilhoso. Desci agora, tô até suando ainda, ó. Acabei de pregar, dei a bênção, desci correndo e já entrei na live e tamo junto, e é isso mesmo. Temos que continuar trabalhando, porque Parece Deus quer que- salvar, Deus quer Parece que abençoar. com essa quarentena a gente trabalha mais e não menos. Mas, com todo mundo que eu estou conversando, tem falado a mesma coisa. Parecia que ia ser um tempo de descanso, um tempo onde Deus preparou para a gente dar uma diminuída na velocidade, mas as demandas parece que triplicaram e o negócio está aí, vamos que vamos. Pois é. Pastorzão, conta um pouco da sua história para a gente. Eu sei que o senhor tem uma caminhada, o senhor tem bastante experiência, sei que o senhor já viveu tanta coisa e a gente só tem 1 hora de live. Então dá uma enxugada, uma sintetizada, uma resumida boa e fale sobre a sua conversão, sobre o chamado de Deus na sua vida, como que Deus foi te impelindo para o ministério, te capacitando, onde você exerceu os seus ministérios até chegar aí em Mata da Praia. Bem, eu nasci aqui mesmo no Espírito Santo, né? Eu sou capixaba, mais especificamente Canela Verde. Nasci em Vila Velha e as minhas duas famílias, tanto a do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, já eram crentes, já eram batistas. Então eu fui apresentado, ainda bebê, e batizado aos 10 anos de idade na primeira igreja batista de Vitória. Depois disso eu tive uma passagem por Brasília. Meu pai serviu o exército naquela ocasião, foi transferido para Brasília e ficamos lá 7 anos no meu período de adolescência. E quando voltamos para Vitória, aí eu já comecei a congregar na Igreja Batista em Paú, Vila Velha, que era a igreja dos meus avós. Tinha uma juventude muito animada naquela época, era uma igreja pequena,
com muitas oportunidades, e foi ali que eu recebi o meu chamado. Eu estava com 16 anos na ocasião e fui para o seminário, fui para o Rio de Janeiro, fiz o Seminário do Sul e me formei em 86. Em 87 eu comecei a pastorear a própria Igreja Batista em Paú. O ministério ficou vago, a igreja da qual eu era membro e da qual eu era seminarista promoveu a minha ordenação, e lá foi o meu primeiro ministério, e fiquei lá 14 anos. Uau! Fiquei lá 14 anos. Quando eu tinha 1 ano que eu estava no ministério, eu conheci a Rose. Aí a gente começou a namorar e 3 anos depois nós nos casamos e ela foi trabalhar comigo lá na igreja, me deu muita força. Também nesse período eu comecei o curso de psicologia. Comecei em 89, terminei em 95, e por esse período também eu comecei a clinicar, fiquei 15 anos no consultório, também fiquei 20 anos dando aula no CETEBS, Velho Testamento, aconselhamento. Você vê que eu fico muito tempo nos lugares, né? 14 anos na igreja, 15 anos no consultório, 20 anos no seminário. E lá na Igreja Batista em Mata da Praia também já estou há 20 anos, 19 na verdade, primeiro como pastor auxiliar e pastor de jovens, na época ainda do pastor Orivaldo, e há 10 anos como pastor presidente. Depois da aposentadoria do pastor Orivaldo, eu deixei o consultório, aceitei o convite da igreja, e foi lá também na igreja de Mata da Praia que nasceram as minhas filhas, a Amanda e a Beatriz, que hoje estão com 17 anos. Que benção, da idade do meu. Muito o bem. meu manuzinho também está com 17. Você só tem um filho, pastor? Só um. Biológico e genético, só um. Mas Deus me deu o privilégio de criar uma sobrinha que era do Rio, Lara, e veio para estudar e ficou comigo, passou na UFES e faz engenharia na UFES, e é uma grande alegria, mesmo que por um tempo, eu sei que daqui a pouco ela vai se formar e vai embora, mas muitos anos que ela está com a gente e é praticamente uma filha também. E Deus me deu o privilégio, em Guarapari, quando eu morava lá, eu vim para o Espírito Santo em 2004 e fui morar em Guarapari. E a igreja mais próxima de onde eu morava era a Igreja Batista em Meaípe. Então eu vim de Volta Redonda, eu fui batizado, discipulado, fui ovelha do pastor Nilson de Márzio, e aí eu fui para São Paulo por conta do skate, eu era skatista profissional, aí vivi 3 para 4 anos em São Paulo, vivendo do esporte, viajando, competindo, e lá em São Paulo... O Bob Burnquist aprendeu tudo com você. Quem dera! Nada. Quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei em São Paulo em 99. O Bob já morava nos Estados Unidos, já estava lá com patrocínio, já famoso, já tinha ganhado um campeonato no Canadá, já estava bombando. Eu cheguei e ele já estava no auge. Mas eu tive o privilégio de conhecê-lo e competir em um evento em Angra dos Reis. Em 96 eu era atleta amador, eu fui num campeonato em Angra dos Reis e ele estava lá como juiz, fazendo demonstração e tal, e aí vivemos lá umas experiências diferenciadas. Mas você é muito jovem para ter ensinado alguma coisa para o Bob. É verdade. Então, alguma coisa assim. Lá em São Paulo eu congreguei na IBAB, porque era mais perto de onde eu morava, e voltei para Volta Redonda, e aí conheci minha esposa, né, começamos a namorar, bem rápido, foi tudo muito rápido. Eu dei o primeiro beijo nela dia 20 de março de 2002. Eu ainda tinha um apartamento em Volta Redonda e outro em São Paulo, eu ainda ficava indo e voltando. Mas aí, então, com 1 mês de namoro, eu a pedi em casamento. Com 3 meses, nós casamos. E 1 ano depois, meu filho estava nascendo. O primeiro beijo foi dia 20 de março de 2002.
e meu filho nasceu 8 de março de 2003. Ele nasceu de 7 para 8 meses. Então, assim, com um ano que a gente estava comemorando praticamente o primeiro beijo, meu filho já estava nascendo e estamos casados até hoje. E tem Pelo sido uma jeito, bênção. esse pessoal do skate é tudo rá, cara. Pois é, Esse eu estou pessoal do com skate. 38, eu fiz agora em maio, e meu filho 17, então eu fui pai com 20 anos. Mas Eu demorei bastante. Quando as minhas filhas aí nasceram, o que eu estava falando de fato era sobre um menino que eu tive o privilégio de ajudar a criar também, e eu considero como filho, que é o Mateus. Quando eu vim para Guarapari, fui congregar em Miaípe, e envolvido com juventude e tal, fomos fazer um evangelismo num bairro atrás de Miaípe chamado Condados. E lá ele, com 7 anos, agarrou na minha perna e, tio, me leva, me leva, me leva. Eu conversei com o pai dele e ele foi passar um final de semana na minha casa e ficou 12 anos. E aí fantástico. agora ele fez 20 anos, arrumou um emprego e tal, e aí saiu de casa e tá morando, tá namorando, já tá noivo, vai casar, e glória a Deus. Tive o privilégio de ganhá-lo, de discipulá-lo, batizá-lo, e tanto ele quanto o Manuzinho. A Lara, ainda não tive o privilégio de batizar a Lara, mas estamos em oração. Mas é isso. Então, assim, eu tenho um Manuzinho só de filho biológico, mas criei esses outros, fora aqueles que Deus vai dando pra gente, a gente vai acabando de criar também, né? Tá certo, é por aí. Mas, pastor Marcelo, eu tenho algumas perguntas para te fazer logo de cara, pelo que o senhor falou da sua história. Primeira coisa é, quem foi o pastor que te batizou na PIB de Vitória? Se foi o pastor Samuel ou alguém antes dele? Não, não tem pastor Samuel, não, pastor Manu. Que isso? Eu, Que né? isso? Eu Não. imaginei que Olha, fosse o Samuelzão pastor, Machado, top, né? o pastor Samuel Cardoso Machado me apresentou, me batizou e me casou. Uau! Porque Uma eu já bênção era. ele. É porque quando eu casei, eu já era pastor lá em Paú. Mas a Rose era membro da primeira igreja batista de Ah, Vitória. ok. Então, foi na primeira igreja batista de Vitória que eu fui apresentado, batizado, ainda no Aham. templo antigo, que ficava ali no centro. E já no templo atual foi o meu casamento. Que bênção. Pastor Samuel foi uma boa escola, então, né? Foi sim. E depois também veio o pastor Oliveira, um amigo muito querido, uma pessoa muito especial. E hoje está lá o pastor Doronésio, que também é uma bênção, é uma inspiração, abençoando lá Verdade. todos os irmãos. Que bênção. E em Paú, o senhor disse que viveu essa experiência de ser um jovem da igreja, se envolveu, foi vocacionado, foi para Tijuca, estudou e voltou para assumir o pastorado na igreja onde viveu como membro, como jovem. É aquela experiência de ser o que eu chamo de cria da casa, né? É a cria da casa que cresce e tal e pastoreia. Quais são os desafios, pastor? Eu tenho a impressão de que deve ser, eu não vivi essa experiência, mas eu imagino que deve ser muito difícil você pastorear a igreja onde você cresceu, onde você é cria da casa, aquela coisa, todo mundo te viu crescendo, né? É o Marcelo, agora de repente você é pastor deles. Como é que é isso? Olha, pastor Manu, a minha experiência foi muito tranquila mesmo. Eles acreditaram em mim. Eu tinha apenas 21 anos, era solteiro, e eles acreditaram em mim e, ao invés de convidar um pastor, decidiram promover a minha ordenação. E foi um período de muita bênção, como eu falei, 14 anos ali, e 14 anos em que a gente foi realmente muito feliz. E o pastor Orivaldo me fez o convite para trabalhar com ele na igreja da Mata da Praia, e aí eu aceitei. Isso foi em 2001, e assim até hoje, tantos anos depois, a gente tem ainda uma relação muito boa com os irmãos de Paú. Foi a igreja assim da minha adolescência, né? Eu cheguei lá com 16 anos
Com 17 eu fui para o seminário, mas todo esse período de seminário, pelo menos uma vez por mês, eu vinha à Vitória e nas férias inventava EBF, mutirão missionário. Então é o que eu sempre falo para o seminarista. O seminarista, ele não pode só estudar no seminário. A igreja precisa ver, sabe? Quem faz o seminarista, quem faz o pastor, não é o seminário, não é o título. Ah, você colocou um PR na frente, tem um diploma de bacharel em teologia, então agora a igreja é sério para você. Não é assim. Se a igreja não vê você envolver, pegando responsabilidade, a igreja não vai acreditar. Aí eu, quando terminei o seminário, era muito novo, pensei, tá, e agora? Que eu vou? Que igreja que vai me querer? E a própria igreja da qual eu era membro pediu a minha ordenação. Então, eu acho que isso é muito importante, esse testemunho, esse envolvimento da pessoa vocacionada com a sua igreja, porque isso vai tornar a igreja mais segura de dar responsabilidade para essa pessoa, mesmo que ela seja muito jovem. Que legal, que bênção. E como é que foi a experiência de suceder Orivaldo Pimentel? Eu o sucedi primeiro como pastor interino. Então, quando ele se aposentou, eu assumi como interino. E ele me disse, Marcelo, olha, eu estou deixando o ministério e foi nomeado uma comissão de sucessão e você vai ser o pastor interino e eu vou ser membro da igreja. E aí eu disse a ele, pastor, olha só, o senhor é muito tradicional. Eu sou tradicional, mas o senhor é mais tradicional do que eu. Se eu for pastor interino, eu vou fazer algumas coisas lá na frente que o senhor sentado lá no banco não vai concordar. E aí? E ele me respondeu, Marcelo, eu sei tanto comandar como ser comandado. Uau! Se você for o pastor interino, o pastor vai ser você e você não vai ter nenhum problema comigo. E ele cumpriu aquela palavra fielmente. Hoje, tadinho, ele já não está mais em condições de ir ao templo, inclusive sofreu uma queda esses dias, está se recuperando em casa, mas muito ético. Com certeza ele me via fazendo coisas erradas lá na frente, e ele devia balançar a cabeça e falar, oh meu Deus, tem misericórdia desse menino, mas ele guardava só para ele. Pois é, me parece, pastor, que isso é um padrão, vou assim chamar. Alguém que tem a capacidade de ser uma boa ovelha, certamente sendo vocacionado, também terá a capacidade de ser um bom pastor. Acho difícil alguém que foi uma péssima ovelha, que foi rebelde, que trouxe dificuldade para o pastor, sendo vocacionado quando vai para o ministério, ser um pastor, né, relevante, produtivo. Me parece que o padrão se repete, né? A gente que é pastor, o irmão que é presidente da ordem, às vezes a gente se depara com algumas pessoas que querem mandar, mas não querem obedecer. O soldado, antes de ser general, os fuzileiros navais dos Estados Unidos, eles têm um lema que é muito interessante. O lema deles é o seguinte: lidere, siga ou saia do caminho. Lidere, siga ou saia do caminho. Então, a gente precisa saber seguir antes da gente poder aprender a liderar. Os apóstolos, antes de serem líderes, foram seguidores de Jesus, tiveram esse aprendizado. Mas, assim, a humildade e a ética do pastor Orivaldo falam muito ao meu coração, porque ele se sujeitou a ser seguidor depois de ter sido líder. Isso é muito precioso, né? Muito precioso isso. Como a gente aprende com esses homens de Deus, né? Maravilhoso. Verdade.
Mas, pastor, o senhor disse que tem. Deixa eu responder aqui, a fé e, ou fé e obra, pelo jeito. Guaranhuns, por acaso, é de Minas Gerais? Não. Guaranhuns é em Vila Velha, no Espírito Santo, tá bom? É um bairro da cidade de Vila Velha, por isso a igreja chama Igreja Batista Guaranhuns. O senhor disse que tem duas filhas. Se eu não me engano, elas são gêmeas, não é? Então, sim. A Pois Amanda é. e a Beatriz. Amanda e Beatriz. Se tivesse uma terceira, seria Carol, porque ficaria A, B, C, depois Isso Daniele, né? É isso mesmo. Mas tenta ficar só no A e B. Né? Senão vai a Carol, vai Daniele, vai Evelyn, Fátima e vai embora. Então, eu sei que tem uma experiência muito impactante. Eu gostaria que o senhor contasse, também, claro, de forma resumida, a história do nascimento dessas meninas. Eu sei que tem um mover de Deus aí nessa história. Certamente vai edificar quem está nos ouvindo agora. Claro. Eu e a Rose não encontramos dificuldade. As nossas filhas nasceram, nós já éramos casados há 12 anos. E teve da Ordem dos Pastores, eu era um dos palestrantes, e naquele retiro eu compartilhei com os colegas, e eles fizeram um círculo à minha volta, impuseram as mãos na minha cabeça e pediram a Deus que me desse um filho. E isso foi no retiro. E um ano depois eu voltei no retiro, levando as duas meninas para mostrar para os colegas. Só que aí eu disse que o problema de oração de pastor é esse, né? Deus deu logo duas. A benção dobrada. Mas os colegas têm um carinho muito grande comigo e um amor muito grande. E eu acho que até hoje eles lembram disso. Eu vi que eles ficaram felizes por mim, sabe, pastor? Que a minha alegria foi a alegria deles também. Que legal, que coisa linda. Aí, ó, tem um pastor aí, pode ser que o senhor não conheça, mas ele está digitando aí, Davi Martins PR. Pastor Davi Martins, ele é do Rio de Janeiro, é um grande amigo meu. Ele é pastor na Igreja Maranata, lá do Rio, que não é essa cristã Maranata, é a Maranata do Paulo Brito. Certamente o senhor conhece, um cantor evangélico, plantou essa igreja no Rio, missionária Maranata, e o pastor Davi Martins é um dos pastores do colegiado do pastor Paulo Brito. Ele está na igreja de Copacabana, mas eles fazem um rodízio, próximo ano ele vai para uma outra igreja. São 14 igrejas no Rio de Janeiro, 18 pastores se revezando em rodízio para cuidar, e o slogan deles é uma igreja em vários endereços. É uma eclesiologia bem diferenciada, e sempre que eu vou lá eu prego e conheço eles são uma bênção. E o pastor Davi Martins, que é um homem de Deus, ele está dizendo que o seu livro, O Brilho de uma Lágrima, abençoou demais a vida dele. E era exatamente a próxima pergunta que eu ia fazer sobre os livros, porque eu conheci o senhor através de um livro. Antes de te conhecer pessoalmente, o livro que eu conheci foi O Enigma de Jó, da editora, acho que era Betânia, se eu não me engano. E aquele livro também me abençoou muito. E eu comprei, porque na época, em 2005, eu estava gravando um CD de rap. Não sei se você sabe, mas eu faço uns rap, eu sou da rima, né, e tal, hip hop. E aí, rapaz, eu estava escrevendo uma música sobre Jó. O título da música é exatamente esse, era O Enigma de Jó. E aí, sério. E aí, quando eu vi, eu fui na livraria para comprar uma Bíblia para dar de presente para uma pessoa que estava aniversariando no ministério lá da igreja e tal. Eu era só membro ainda, nem seminarista, nem nada, morando em Guarapari, congregava em Miaípe, professor de EBD, juventude, aquela coisa. Fui comprar uma Bíblia para uma menina que era aniversário, a gente fez uma vaquinha para dar uma Bíblia para ela. Cheguei lá, vi o livro, O Enigma de Jó. Falei, tá de brincadeira? Porque a primeira frase... Minha ideia. Eu falei, não acredito! E era... Por que o justo sofre? Como é que é?
Várias perguntas juntas formam um enigma. Por que o justo sofre? Por que existe um paradigma? Porque, para mim, tenho por certo que o sofrimento do tempo presente nem chega perto daquilo que está por vir. E papapá, e aí essa era a letra. Já estava pronto, eu estava gravando. Quando eu olhei o livro, eu falei, não acredito, o cara teve a mesma ideia que eu. Me dá esse livro aí, vou comprar agora. Comprei, levei. E aí a segunda parte da letra foi já toda inspirada no livro e naquilo que eu aprendi ali com você, foi uma bênção. Eu rabisquei ele todo, tá ali, ó. Certamente ele está aqui na parte do Antigo Testamento, está ali naquela prateleira, todo rabiscado, marcado, e eu levei ele para o estúdio para ficar lendo algumas coisas e botar na letra da música e tal, é muito legal. Então, certamente, seus livros têm abençoado muita gente. Queria que o senhor falasse um pouco desse viés aí de escritor, né, dos seus trabalhos. Eu sei que você terminou um livro agora sobre a questão das tempestades, né, da Bíblia. Então, fala um pouquinho de cada livro que o senhor escreveu, qual é o assunto. Aproveita para divulgar, para abençoar também bastante gente aí. Tá certo. Eu agradeço, pastor Manu, agradeço também ao pastor Davi. A gente fica muito feliz quando sabe que um livro foi lido por um irmão em Cristo e Deus usou para abençoar a sua vida. É isso que eu gosto muito no Ministério da Literatura, é que a gente nunca sabe o que Deus vai fazer com o livro, a quem ele vai chegar, em que momento ele vai chegar. Isso é algo muito especial, como esse testemunho que você acabou de dar, que estava compondo um rap sobre o enigma de Jó, e se depara com o livro exatamente com o mesmo título. É o que Deus faz com o livro. E eu acho isso assim muito especial. O meu primeiro livro foi Cura pela Palavra, publicado em 1998, e hoje já são 17 títulos. Todos já são 17. Todos publicados pela editora Betânia. A maioria nessa linha de cura interior, aconselhamento, porque a minha formação é teologia e psicologia. Então, os meus livros juntam as duas coisas, e aquilo que a psicologia tem para apresentar de bom, com tudo aquilo que a teologia nos mostra de maravilhoso. Então, o pastor Davi citou, por exemplo, O Brilho de uma Lágrima, que são 10 choros da Bíblia. Tem Nos Desertos da Vida, O Enigma de Jó, Por que o Justo Sofre? Esse o irmão mencionou. E tem também Salmos Vivos, Lições de Fé. São 17 títulos. Hoje eu estou com um livro na editora Mundo Cristão. Deveria sair esse ano, agora com a pandemia complicou tudo, mas é um livro sobre o espinho na carne, Paulo. Se chama A Carne, o Espinho e a Graça. Paulo! E acho que vai ser muito, muito bacana, muito legal. Já está lá na editora Mundo Cristão, em fase de produção. Recentemente lancei, há um ano aproximadamente, o meu livro mais recente, que é O que Aprendemos com as Tempestades. São 6 tempestades da Bíblia, tem o dilúvio, tem a história de Jonas, as 2 casas, o naufrágio de Paulo. São 6 tempestades da Bíblia e o que a gente aprende com essas tempestades. É uma parceria já de muitos anos com a editora Betânia, que são irmãos que têm essa visão realmente de ministério, não de negócio. E eu gosto muito de trabalhar com eles. E os livros são uma bênção, porque eles chegam aonde a gente não poderia chegar, onde a gente não imaginaria que chegasse. E cada vez que a gente ouve uma história como essa sua, ou como a do pastor Davi, isso faz a gente se sentir muito grato a Deus e estimulado a continuar escrevendo. Que bênção, que legal. Eu estava aqui mexendo aqui, por isso eu estava às vezes olhando para o lado, mexendo aqui no meu computador, tentando achar a música. Mas descobri que eu não tenho aqui no computador do gabinete, devo ter em casa. Talvez eu até tenha aqui num desses HDs externos que eu tenho, mas depois se eu achar, eu queria botar a música para você ouvir um pedacinho, para ver que realmente é exatamente uma palhinha a mesma coisa. Você deu aí, eu gostei. Você leva já deu para... Agora, eu fiz, pastor, eu estou muito parado, porque o ministério suga muito a gente,
inclusive ser sugado pelo ministério, é a próxima pergunta que eu tenho para te fazer. Mas eu compus agora, mesmo muito sugado por causa da pandemia, eu tive condição de fazer na Páscoa. Eu estava num sábado pesquisando e preparando o sermão de Páscoa e me lembrei de uma poesia, certamente o senhor deve conhecer, de um poeta chamado Gioia Júnior. Essa poesia era muito declamada nas igrejas, principalmente na época da Páscoa, por isso que eu lembrei, chamada Nada Era Dele, onde o Gioia Júnior vai falando que a manjedoura, o berço não era dele, a cruz não era dele, o pão não era dele. Aí eu lembrei, pesquisei na internet, achei a poesia do Gioia Júnior e li, e aí eu falei, gente, que coisa linda, eu preciso colocar isso no sermão. E aí eu fiquei tão empolgado, falei, cara, mas eu vou declamar essa poesia? Aí eu fiquei inspirado, falei, quer saber, vou fazer logo um rap. Vou fazer de forma rimada, inspirado na ideia do Gioia Júnior, e vou, ao invés de apresentar a poesia, vou botar logo o rap e mostrar para o pessoal o rap de Páscoa que eu fiz. E aí eu virei à noite de sábado, no computador do meu filho lá, né? Um mini estúdiozinho que ele tem, ele faz o nosso canal no YouTube, edita e faz bastante coisa. E aí eu falei, vamos gravar. Ligamos lá o microfone, colchão e edredom e improvisado. E vamos lá. E aí eu escrevi a letra e aí gravei, tá no YouTube, lá no meu canal, Rap de Páscoa, Nada Era Dele. Disse o poeta um dia, e nem era de dia, fazendo referência ao seu mestre amado, o berço que ele usou naquela estrebaria, por acaso era dele? Não, era emprestado. E o manso jumentinho que veio pelo caminho andando lentinho, que em Jerusalém ele chegou montado, será que aquele bicho era dele? Não, era emprestado. E o pão que alimentou a multidão, que deram em sua mão e que por ele foi multiplicado, será que aquele pão era dele? Não, era emprestado. E os peixes que ele comeu ali sentado, bem junto daquele lago e indo para o outro lado, de quem que era aquele barco? Será que era dele? Coitado, era emprestado. E aí vai embora, entendeu? E aí o último verso eu fico... eu fico pasmo como é que o dono do universo se esvazia desse jeito e se sujeita ao papel de pegar tudo emprestado. É muito lindo. Aí o refrão é baseado em... Eu conheço essa poesia do Gioia Júnior, já a utilizei num sermão que eu preguei na minha igreja. O título do sermão era A Cruz que Eu Não Levei. Porque no final ele fala, aquela cruz era minha, né? Isso, que na verdade tudo era dele. A única coisa que não era dele era a cruz, porque a cruz... Isso aí, exatamente. Ele tem outra poesia Pode, também, né? bonita, pastor Manu, Vem Doce Morte. Que eu não conheço. Ele fala que as pessoas pintam a morte como uma coisa terrível, pavorosa, e ele diz, a morte não é nada disso. E aí ele vai falando sobre a morte do crente, e o transporte para Jerusalém Celestial, e a chegada no céu. É do Gioia também? É do Gioia Júnior. Gioia Júnior, Vem Doce Morte. Doce Morte. Vou pesquisar. Você vai certamente. Certeza. Eu gosto demais de poesia. Demais, demais, demais. Mas eu me lembro, falando dessa questão do desgaste, que o ministério suga, eu me lembro que uma vez no ABC, e foi no meu primeiro retiro, porque eu tenho 7 anos de ministério, pastor. Então, se o senhor fizer a conta, eu entrei na ordem, fui ordenado em 2013. E o senhor era o presidente, era o final do seu mandato, o retiro de 2013, lá no ABC. Foi o meu primeiro retiro, eu estava recém-consagrado, fui ao retiro para ser filiado na ordem, e o senhor era o presidente. E aí eu me lembro, numa daquelas assembleias, daqueles momentos, etc, etc, eu me lembro que o senhor falou uma frase que impactou demais a minha vida. Eu estava chegando e eu já tomei aquela pancada e falei, opa, deixa eu aprender aqui. O senhor falou assim, ó, a igreja, me corrija se eu estiver errado, mas minha memória me diz que a frase era assim, a igreja é uma amante insaciável. Quanto mais você der, mais ela vai querer e você vai morrer e não vai conseguir suprir as expectativas da igreja.
É isso mesmo? Às vezes a gente usa uma frase de impacto que até choca um pouco, mas é uma maneira de ficar gravado. Então, como por Nunca exemplo, mais eu esqueci. Fala um essa pouco para a gente frase. sobre isso. Eu sei que tem muitos pastores que estão Porque, assistindo, que é vão porque assistir a gente. a gente quer fazer a obra de Deus, a gente quer agradar os irmãos, e quando a gente é um bom pastor, a igreja agradece e diz: mais, mais. E não tem jeito, porque a gente é humano e a gente acaba não conseguindo. Eu tenho uma outra frase, pastor, que também é um pouco dura, mas que eu acho que reflete a realidade, e a frase é a seguinte: a igreja fica com o suco e a família com o bagaço. Eita! É O pastor forte, hein, acaba... Brasil? porque o pastor, lá na igreja, ele é educado com todo mundo, ele engole um monte de sapo, ele se esforça todo, mas quando ele chega em casa, ele está triste demais para brincar com o filho, para namorar com a esposa, e isso não é justo. Não é justo que as pessoas que mais nos amam tenham o pior de nós. Então, o pastor precisa saber dosar. Não é que ele não vai amar a igreja, não é que ele não vai cuidar do ministério, mas eu falo com os colegas: pastor, você vai ter muitas igrejas ao longo do seu ministério. Família, você só tem uma. Então, você precisa proteger a sua família, resguardar a sua família, até para que a sua família ame a igreja. Porque hoje nós temos muitos filhos de pastor que estão longe do evangelho, porque falam assim: olha, eu vi o que a igreja fazia com meu pai, ele sofria demais, e ele chegava em casa triste, e o filho que ama o pai acaba guardando essa mágoa da igreja. Então, a gente precisa amar a obra, mas lembrar que o obreiro também é importante. E entender que, por mais que a gente queira fazer, a gente nunca vai conseguir saciar a expectativa das pessoas. Verdade, muito bom. Eu agradeço, muito obrigado por ter falado isso, porque pelo meu temperamento, pela minha personalidade, meu estilo de vida, eu sempre fui assim muito elétrico, muito ativo, muito produtivo, de fazer muita coisa. E foi bom ter tomado esse impacto ali logo no início, e eu fui me policiando e me educando. Eu sei que quem olha de fora vê assim que eu ainda continuo fazendo muita coisa. Mas para mim, na minha perspectiva, eu já estou em queda livre, já estou descendo, menos, muito menos do Isso que aí. há muitos anos atrás. E foi bom ser reeducado a partir dessa perspectiva. Por exemplo, Com baseado nessa certeza. frase e nesse conceito, eu tomei uma decisão de nunca sair para pregar sem levar minha esposa, por exemplo, Muito bem, entendeu? muito bem. E Muito tem bem. Essa sido sua muito bom, escolha, muito saudável para mim e para o meu casamento. pastor, é muito importante para a sua família. A família É, e o irmão estando bem em família, isso vai acabar trazendo também benefício para a igreja. é verdade. Eu lembro, o ano passado, ano retrasado e passado, 2018 e 2019, eu tive que recusar um convite para pregar uma série de conferências nos Estados Unidos, porque a igreja não tinha condições de pagar a passagem da minha esposa, só a minha passagem. Seria Aham. maravilhoso eu ir para os Estados Unidos, pregar o evangelho, meu sonho, eu jogo basquete, ando de skate e canto rap. Então, os Estados Unidos é meu sonho, né? Mas eu deixei de ir, eu fui fiel a esse voto que eu fiz, e eu falei, olha, se a igreja não pudesse, se eu pudesse, eu pagaria, mas infelizmente eu agora também não posso, então vou rejeitar o convite, mas a minha prioridade é a minha esposa, é a minha família, se eu não puder levá-la, eu não vou. Mas nessa também eu já fui muito abençoado, já fui para Rio, para Minas, para o Maranhão, para um monte de lugar, para Goiás, levando a minha esposa por causa desse voto. A igreja que está convidando, quando tem essa perspectiva e entende, concorda e valoriza isso,
aí eles pagam com o maior prazer, com toda alegria e proporcionam momentos muito agradáveis no meu casamento, né? E E verdade. Deus, E o filho também, a família toda fica feliz com isso. verdade. Pastor, quais são as principais características que o senhor tem observado desse tempo, sobretudo da nova geração? O senhor tem uma formação em psicologia, trabalha há muitos anos com pessoas, é pastor, né, há décadas, é escritor, é um observador da sociedade. E todas as vezes que eu te ouvi pregando, dando palestra, eu percebo a sua perspicácia. O senhor tem uma leitura do que acontece muito apurada. Então eu queria te ouvir agora sobre essas mudanças, não só por causa da pandemia, mas as mudanças das gerações, os paradigmas que vêm mudando, sobretudo as novas gerações e a maneira como eles vivem. O que é que o senhor poderia falar para a gente sobre essas mudanças e o que é que nós podemos fazer para nos adaptar, para aproveitarmos os benefícios e tomar alguns cuidados para prevenir nossa vida, nossa espiritualidade e também a nossa família? Pastor Manu, eu vou repetir agora algo que eu preguei para a minha igreja domingo passado. É claro que acontecem muitas mudanças, algumas a gente nem se dá conta de enxergar que estão acontecendo, e há mudanças que são para melhor, para melhor. Uma mudança maravilhosa. Hoje, a questão do afeto está muito mais colocada do que a questão do temor. Então, você encontra meninos chamando Deus de você, e que é uma coisa sincera. Eu não consigo fazer isso. Eu sou de outra geração, eu nunca vou fazer isso. Um dia desses, a minha filha adolescente chegou para mim e falou assim: pai, é verdade que quando você era criança, você chamava o seu pai de senhor? Aí eu falei: sim, minha filha. E ela: por quê? Então, o jovem hoje, a geração atual, o relacionamento com Deus não passa tanto pela formalidade, passa muito mais pelo afeto, pela sinceridade, pela comunhão. São coisas muito boas. São coisas muito boas. Mas uma coisa ruim que eu percebo é que hoje as pessoas chamadas evangélicas conseguem fazer uma separação entre aquilo que elas cantam, falam e aprendem na igreja e aquilo que elas fazem fora. Quando eu era criança, eu percebia isso nos não crentes. O não crente era assim. O não crente tinha a igreja dele, tinha a religião dele, mas fazia tudo que a própria religião dele condenava. E isso era muito tranquilo. Não é que o não crente fazia escondido. Ele fazia às claras, ele falava palavrão, transava com a namorada, passava cheque sem fundo, e zombava dos homossexuais, e bebia, fumava, e ele não escondia isso. Ele lidava com muita tranquilidade entre a religião, que era um pedaço da vida dele, e o resto da vida. A gente que era crente não conseguia fazer isso. Porque a gente que era crente, a religião era toda a vida. E quando a gente fazia uma coisa errada, a gente se arrependia e procurava acertar. O que eu percebo hoje no chamado evangélico é que ele se comporta como o não crente lá da minha infância. No domingo ele vai num culto porque ele gosta daquele tipo de culto, é uma experiência cultural religiosa para ele, mas ele não tem nenhuma dificuldade em fazer todas as coisas que o pastor dele diz para ele não fazer. E não é que ele esconde, ele não esconde, é que para ele isso é uma coisa natural. Por quê? Porque isso, de alguma forma, é o que vai sendo transmitido pela sociedade e, aos pouquinhos, isso vai entrando dentro da mente e do coração da gente. E eu penso que esse é o nosso grande desafio.
O risco que a gente corre hoje é de estar adotando uma cultura religiosa. O IBGE diz que 20%, talvez 30% da população brasileira hoje já é evangélica. Mas o mesmo IBGE criou ali um lugarzinho de assinalar evangélico não praticante. Algo que para o crente não faz sentido. Se você é crente, você é praticante. Mas o evangélico não tem essa dificuldade. O evangélico, ele é tranquilo para ele ser um evangélico não praticante, ser um evangélico sem igreja. Ele não é um crente afastado. Ele é um evangélico não praticante. E isso é muito perigoso, porque quando Jesus voltar, ele não vai voltar para levar o católico, para levar o evangélico, para levar o batista, para levar o assembleiano, vai voltar para levar aquele que foi resgatado com o seu sangue, foi remido com o seu sangue. Então eu penso que essa é uma mudança que chama a minha atenção e para a qual a gente precisa estar alerta com todo carinho. Não é uma atitude de fariseu, não é uma atitude de julgamento, mas é uma atitude de cuidado, para que a gente não esteja enganando a gente mesmo. Eu disse lá na igreja que quando John Wesley se converteu, e ele já era pastor e missionário quando se converteu, ele começou a pregar nas igrejas e ele era expulso de todas as igrejas que ele pregava, porque o pessoal dizia: todo mundo aqui já é crente, por que você está pregando sobre a salvação? Mas John Wesley tinha a experiência dele próprio. Ele sabia que durante muitos anos ele tinha sido religioso, mas não tinha sido convertido. E talvez hoje nós estejamos chegando a uma época muito parecida com a de John Wesley, em que nós vamos ter que pregar sermão evangelístico para as nossas ovelhas e fazer apelo. Porque, na verdade, elas aprenderam uma cultura religiosa, mas não tiveram uma experiência transformadora com Jesus. Esse é o grande perigo, na minha opinião. Muito bem colocado, muito, muito, muito. Ele disse: vim à América para evangelizar os índios, mas quem me evangelizará, né? Fui enviado para converter, mas quem me converterá? E aí entra em crise por conta daquele episódio no barco, né? Enquanto ele está indo da Inglaterra para a Nova Inglaterra, Estados Unidos, uma tempestade, e ele com medo de morrer, e aqueles irmãos, não lembro se eram moravianos, acho que sim. Isso mesmo. Né? Moravianos ou morávios, cantando e cultuando e rindo e brincando, e ele desesperado, com medo de morrer. E aí o pessoal fala: cara, você tem que aceitar Jesus, você tem que se converter. Mas eu sou pastor. Era isso mesmo. Aí os morávios dão aquele cheque-mate. Mas quem diz que uma coisa significa a outra, né? Você é pastor, pode ser. Agora, se você é salvo, eu duvido, porque você está com medo de morrer, né? E cara, ele acreditava na salvação pelas obras. Então, sim, ele se esforçava muito para conquistar a sua própria salvação. E quando ele conhece a graça de Jesus, foi tão libertador na vida dele. E aí começa o grande avivamento na Inglaterra, através de John Wesley. Sim, e o curioso é que a reforma, não o estopim, na verdade a cereja do bolo, porque muita gente na leitura da história da igreja passa batido um detalhe que para mim é crucial. Lutero não deu início à reforma, Lutero deu início do fim, né? Foi a cereja do bolo. Mas John Hus, 100 anos antes de Lutero, já pregava e contestava as mesmas coisas, né? Savonarola e tantos outros. Então, o Lutero veio trilhando um caminho que foi pavimentado antes dele. O que ele fez foi pregar as 95 teses, que aí foi o grande boom do negócio, mas pela compreensão da graça, né? De repente, o cara está lendo Romanos, o justo viverá pela fé. E ele compreende a graça de Deus e a salvação pela fé somente, e aquela revolução na Europa. Depois, o primeiro grande avivamento, a partir da compreensão de um pastor,
acerca da graça de Deus. Grande avivamento. E o detalhe, o John Wesley se converteu com uma leitura da introdução da carta aos Romanos de Martinho Lutero. Escrita por Lutero, exatamente. Então, é curioso ver esse ciclo, né, de compreensão, como que essa é a minha tese, a partir dessa reflexão, como que a compreensão correta da graça de Deus impulsiona um verdadeiro avivamento. Me parece que é assim, pastor Manu, o diabo, ele tenta ocultar aos olhos do mundo a graça, o evangelho. E durante algum tempo a igreja fica cega. Mas não consegue por tempo. Tem uma hora que a represa se rompe. Aí você tem um John Hus, um Savonarola, um Wycliffe, e eles vão tentando segurar de um lado de outro, mas aí aparece um Lutero, um Calvino, um Zwingli, e não dá mais para separar. E a mesma coisa acontece na vida do crente. O diabo não tem nada contra você estar na igreja. O diabo não tem nada contra você estar na igreja, mas ele vai tentar fazer você estar dentro da igreja cego para a graça de Deus. Que o dia que você entende o que é graça, aí não tem mais para ele, entendeu? Aí fica ruim para ele, aí acabou, não tem mais para onde. Então, porque a única maneira que ele tem de nos acusar é nos acusar com o nosso pecado. Mas uma vez que eu compreendo que eu não mereço nada, mesmo sendo pecador, pela fé somente, posso ser salvo, não pelo que eu faço, ou pelo que deixei de fazer, mas pelo que Cristo fez, aí o diabo perde 99% do seu poder de atuação na nossa mente. Né? Essa foi a grande descoberta de Paulo. Por que Paulo amava a graça? Porque ele viveu debaixo da lei. Ele viveu debaixo das obras, ele viveu debaixo da religiosidade. Então, quando Paulo foi liberto pela graça, ele dizia: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que recebi de dar testemunho da graça de Deus. Atos 20, 24. Esse versículo é maravilhoso. E aí, a redescoberta de Paulo é a redescoberta da graça, né? Foi o que aconteceu com Agostinho. Agostinho descobre Paulo. É o que acontece na Reforma Protestante. Lutero descobre Paulo. É o que acontece no Avivamento Inglês, porque Wesley descobre Paulo através da leitura da carta aos Romanos, o comentário de Martinho Lutero. Então, me parece que o trabalho de Satanás é sempre esconder a graça, que é a essência, o coração do Evangelho. Mas, de alguma forma, isso foge ao controle dele, os nossos olhos se abrem e somos libertos. Pastorzão, que preciosidade essa conversa, esse diálogo, que coisa boa. Tem muita gente bebendo de balde, e eu tenho certeza que quando... Oi, pastor, deu um corte aqui para mim, repete, por favor. A conversa é tão boa quando a gente fala sobre Deus. Verdade, verdade. E o Paulo é aquele que disse, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque uma vez compreendendo a graça e se rendendo a ela, o inferno, o diabo e a morte, que são os nossos piores inimigos, não faz nem cosquinha mais. E acho que foi nessa compreensão que o Gioia Júnior escreveu Vem Doce Morte, nesse sentido, né? Eu achei aqui, pastor, permita, por favor, que eu leia para o pessoal o poema. Okay. Claro. Vou mostrar aqui, ó. Olha só, vou ler para vocês. Vem doce morte, eu sei que não és o mistério do sem fim, o pavor do escuro cemitério, não és o vulto mau, a sombra horrenda e esguia do cutelo fatal e da mão muito fria, cujo afago cruel, implacável e glacial, causa toda a aflição do momento final. Pintam-te assim,
voraz, a bailar pela estepe da existência, andrajosa e vestida de crepe, megera desumana, afogada em vinganças, arrebatando mães e roubando crianças. E como és diferente, és um sussurro manso, um cântico de paz, um hino de descanso, vens brilhando, vens clara e majestosa, toda adornada de luz como a manhã da boda. És o encontro, o momento eterno e majestoso, em que a noiva feliz se aproxima do esposo. És o dia esperado, em que os filhos da luz podem ver, afinal, o rosto de Jesus. O dia em que Jesus conduz os filhos seus para a vida eterna na cidade de Deus, onde não há mais pranto, não há mais dor, não existe, onde existe somente a glória do Senhor. És um caminho bom, o melhor dos caminhos, macio, leve, azul, sem pedras ou espinhos. Leva-me pela mão, ó delicada irmã, ao jardim multicor da nova Canaã. Irei como um menino, alegre num transporte. Minha alma te deseja e diz, vem, doce morte. Que coisa linda! Né? Uou, que live foi essa, meu Deus! Até bom demais a gente, porque só o crente em Jesus Cristo entende isso. Acabei de pregar isso, que maravilha. Feliz que o irmão tenha lido essa poesia, porque eu acho que ela é muito apropriada para esse momento que nós estamos passando, em que muitos que estão acompanhando essa live perderam entes queridos e outros talvez até estejam receosos quanto à própria sobrevivência. Então é um momento em que nós precisamos falar da morte. A gente tenta, às vezes, empurrar a morte para debaixo do tapete, mas chega um coronavírus e não nos deixa mais brincar de eternidade e fala, cara, faz parte da vida. Seja antes, você vai passar, você está preparado, você está pronto. E esse poema do Gioia Júnior até deixa a gente arrepiado, porque ele mostra aquilo que Paulo dizia, né? Para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. E Paulo dizia para os filipenses, eu não sei o que eu quero mais, se é ir logo para o céu ou se ficar aqui por causa de vocês. Mas eu acho que por causa de vocês, Deus vai me deixar ficar mais um pouquinho. Maravilhoso. Eu escrevi uma vez uma reflexão, assim que eu entrei no Facebook, deve ter o quê? Uns 10 anos isso que começou o Facebook e tal. Eu entrei e eu entro em tudo, pastor, porque eu quero aproveitar tudo para disseminar o evangelho. Eu já entrei no TikTok, já estou aprendendo a mexer. Chamei uma adolescente da igreja, 12 aninhos, a coisa mais linda. Ela é a que faz melhor o TikTok aqui da igreja. Eu já chamei ela e falei, me ensina. Aí ela me mandou uns áudios, me mandou vídeos. Eu já pedi o pai dela, falei com ela. Ela vai passar um final de semana comigo só para me ensinar a mexer no TikTok, porque eu quero usar tudo para ensinar e pregar o evangelho. E aí eu lembro que no Facebook eu comecei a escrever algumas reflexões. E falei sobre a morte. Eu perdi, naquela ocasião, eu tinha perdido um ente querido e queria escrever algo sobre a morte, na perspectiva do cristão. E o título da reflexão que eu fiz era A Penúltima Lição do Meu Mestre. E aí eu começava dizendo, a partir da minha conversão, que eu queria ser um discípulo de Cristo e que para isso eu precisava imitar o meu mestre. Então eu imitava ele na renúncia, eu imitava ele no propósito, na insistência, no amor, no perdão, e a sua penúltima lição foi a morte. Eu desejo a morte, porque assim vou imitar o meu mestre. Ah, e você que se pergunta, por que é a penúltima lição? Porque a última é a ressurreição. Aê! Mandou muito bem, pastor Manu. Muito legal isso, né? A gente é discípulo de Cristo. Se ele morreu, temos que morrer com alegria, como ele fez, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, seja feita a tua vontade. Eu não preciso lutar contra o que não me prejudica. A morte não me prejudica, pelo contrário, ela é o convite para a eternidade. Aleluia!
A Pastorzão, morte foi muito obrigado. Muito obrigado. A live está terminando, porque o Instagram vai cortar daqui a 20 segundos, porque ele é mal educado, ele corta a gente, mas eu não posso terminar sem te agradecer demais a sua generosidade e a sua vida. Falou muito ao nosso coração. Obrigado, pastor. Um grande abraço para essa turma de Deus que esteve com a gente. Amém.